Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mas quero aqui numa rápida reflexão acerca de um texto que me chamou a atenção nesses tempos que estava lendo, que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Diz assim: Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto, quando a gente volta um pouco olhando para a vida de Eli, ele era um sacerdote que serviu praticamente uns 40 anos no ministério sacerdotal, no templo. Eli, a gente pode perceber toda a trajetória de Eli, a Bíblia Sagrada vai descrever tudo isso. E a gente percebe que em um determinado ponto da vida de Eli se preocupa muito com as tarefas cotidianas, mas pouco com as coisas de Deus. Eli era alguém que vamos trazer para os dias de hoje, preso às liturgias, mas alguém que abandonou definitivamente o culto que deveria ser prestado a Deus. E isso não é diferente nos dias de hoje. Tem muito sacerdote preso à liturgia. Tem muito sacerdote preso às velhas tradições. Uma religiosidade que não tem proveito para nada. A gente vê isso escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo vai falar no capítulo de número 11, nos primeiros versículos. E aí você vai discorrer até o verso 17 em diante, vai falar da orientação de Paulo acerca da Santa Ceia. Paulo começa exortando a igreja de Coríntios da seguinte maneira: Nisso que eu vou dizer agora, eu louvo a Deus por vocês, porque vocês guardaram os bons costumes, a doutrina, a liturgia, vocês foram bons em guardar isso daí. Só que quando chega no verso de número 17, Paulo vai dizer claramente: vocês são bons para guardar liturgias, usos e costumes, mas quando se trata de comunhão, eu não tenho como louvar a Deus por vocês, porque vocês não têm comunhão. E a gente tem visto isso muito nos dias de hoje. Liturgias, o velho sistema que tomou conta da liberdade do espírito, que tomou conta da liberdade de culto, aonde você via pastores sendo conduzidos pelo Espírito para poder prestar culto a Deus. O Espírito orientava naquilo que você deveria fazer. Mas hoje a gente já não vê mais isso, infelizmente. E eu falo isso porque Deus me leva em muitos lugares e eu estou ficando até careca de tanto ver isso. E é triste, porque a gente olha para sacerdotes nos dias de hoje e a gente vê eles se igualando a Eli. São sacerdotes, estão dentro do templo há anos, mas não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Mas tem muito Samuel que está chegando agora, Samuel, que está dentro da igreja. E Deus está falando dentro da igreja, mas o sacerdote não consegue mais ouvir a voz de Deus. Só que Deus está começando a falar com essa juventude. Com essa juventude que está abrindo os ouvidos para ouvir a voz de Deus. E o triste é que os sacerdotes não conseguem ouvir, mas acham que continuam sendo conduzidos pela voz de Deus. Eu fico imaginando o que vai ser daqui a um tempo. Quando Deus levantar jovens que ouvem a voz de Deus, que são conduzidos pelo Espírito de Deus, para botar o dedo em risco na cara desses sacerdotes e dizer para eles assim: seu tempo acabou. Sabe por quê que acabou? Porque você já não consegue mais ouvir a voz de Deus. E isso aconteceu dentro do templo. Isso não é diferente dos dias de hoje. Isso acontece nos dias de hoje. E está acontecendo em muitas congregações, em muitos lugares. Deus está falando dentro do templo. O problema é que os sacerdotes não conseguem mais ouvir a voz de Deus e depois não adianta reclamar. Deus está falando.
E se tiver algum Samuel ali dentro ouvindo a voz de Deus, é esse que Deus vai levantar para alertar esses sacerdotes que eles estão caminhando pelo caminho errado. Como a própria Bíblia diz, quando Deus levanta uma profecia contra a casa de Eli. Porque nem o sacerdote e nem os seus filhos estavam servindo a Deus com decência. Está na hora de acordar, está na hora de ouvir a voz de Deus sendo ecoada dentro das igrejas. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que essa palavra possa ter falado aos corações de cada um de vocês, porque falou ao meu, e eu tenho ouvido a voz de Deus. Forte abraço, fiquem na paz.